Até aqui nós estudamos funções e nós vimos que as funções são muito úteis para que a gente possa escrever um código organizado e que possa ser reutilizado. Nós vimos também que podemos definir tipos estruturados para representar entidades do mundo real, entidades que representam o problema que nós estamos tratando. Vamos dar uma olhada agora em como trabalhar com tipos estruturados e funções. Então veja aqui esse exemplo. Nós temos uma estrutura que nós chamamos aqui de horário, e esta estrutura é descrita por 3 campos inteiros. Temos a hora, minuto e segundos. Então é como se eu estivesse registrando aqui o horário que eu observo no relógio. Caso eu quisesse criar uma função que recebe como parâmetro uma variável do tipo desta estrutura, veja como é simples de se fazer isso. Eu tenho aqui o nome da minha função e dentro da listagem dos parâmetros eu digo que ela recebe uma variável do tipo da estrutura. Então aqui no caso eu tenho um único parâmetro chamado horário, mas nada impede que eu tenha um outro parâmetro aqui que pode ser também um horário, ou então pode ser um parâmetro inteiro, ou então um parâmetro double. Tá? Poderia ter vários parâmetros aqui. Aqui embaixo eu tenho a suposta implementação dessa função, que calcularia o total de segundos desde a meia-noite para um horário qualquer. Veja que o resultado é retornado como um inteiro. Eu posso também passar uma estrutura para uma função utilizando o operador de referência. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é a função recebe H1 e H2 como sendo o endereço de memória de duas estruturas, e a partir desse endereço eu posso manipular os dados das variáveis que, por exemplo, podem ter sido declaradas lá na função main. No caso das estruturas, nós temos uma vantagem em passar elas por referência para a função. Por quê? Note o seguinte, um horário ele é representado por 3 valores inteiros, então aqui eu estou consumindo memória para guardar 3 inteiros. Se eu passo uma estrutura por referência para a função, ao invés de criar uma cópia dela, ou seja, criar uma cópia desses 3 valores inteiros, eu apenas estou passando um endereço. Então isso aqui gera um gasto menor da minha memória durante a execução do programa. Veja que nesse caso aqui, a passagem foi feita por valor. Significa o quê? Que quando eu chamo a função total segundos, a passagem é feita por valor, então a função está recebendo uma cópia dos valores de uma estrutura. Então aqui eu estou fazendo uma cópia e aqui, por ser por referência, não. Então veja que nesse caso aqui a estrutura até é pequena, são apenas 3 inteiros, mas você pode ter uma estrutura que contém outra estrutura, que contém um vetor como campo, e você não ia querer tirar uma cópia cada vez que a função fosse chamada. Então aqui nesse caso temos o exemplo da função que recebe 2 horários por referência e faz a troca do conteúdo destas duas variáveis. Veja que aqui é possível copiar todos os campos de uma estrutura para dentro da outra apenas com a operação de atribuição. Eu posso ainda passar vetores de estruturas para minha função. Então como? Basta dizer que o parâmetro, que é do tipo da estrutura, é um vetor utilizando os colchetes, tal qual eu faço para os números inteiros, tal qual eu faço para achar, e assim sucessivamente. Então veja aqui que eu estou passando um vetor V, que é do tipo horário, com capacidade para max elementos, e estou passando uma variável n aqui como um auxiliar, que representa quantos elementos aqui dentro do V eu estou utilizando. Assim como nos tipos primitivos, nesse caso aqui, fornecer esta dimensão não é obrigatório, então esse max pode ser omitido daqui também. Então aqui nós temos a implementação da função que faz alguma coisa, mas não vem ao caso agora. O importante é que você veja como você cria uma função que recebe como parâmetro um vetor de estruturas. Aqui temos um outro exemplo, que é uma função recebendo, um procedimento recebendo uma matriz de estruturas. Então veja, o tipo da estrutura, o identificador do parâmetro, e aqui eu tenho as duas dimensões que representam que isto aqui é uma matriz. Assim como no caso dos tipos primitivos, eu apenas sou obrigado a informar
o valor desta segunda dimensão aqui. Mas, como boa prática, podemos nos acostumar a colocar sempre os dois valores para que não esqueçamos nada. Então aqui nós vimos como passar uma estrutura para uma função por valor, como passar uma estrutura por referência para uma função, como passar um vetor de estruturas e como passar uma matriz. Vamos agora resolver um exemplo para ilustrar um pouco mais disso tudo que eu falei aqui. Cria uma função que calcula o centro geométrico P de um conjunto de pontos no plano. Então, sendo P este conjunto, veja aqui que nós temos P1, P2 até Pn, o conjunto com todos os pontos. Então, o centro geométrico nada mais é do que um ponto que representa o centroide dos pontos desse conjunto, ou seja, a coordenada x e a coordenada y é a média das coordenadas dos pontos do conjunto. Então vamos implementar a solução para esse problema. Como nós vamos ter um vetor de pontos, vamos definir aqui uma capacidade máxima para esse vetor. Então eu vou trabalhar com uma capacidade 100. Próximo passo, vamos definir a estrutura que representa um ponto no plano. Então aqui, struct, ponto, um ponto é representado por uma coordenada x e uma coordenada y. Então sempre que eu declaro uma variável do tipo ponto, essa variável contém um campo x e um campo y, dois valores. Vamos pensar agora em que funções nós podemos criar para poder trabalhar menos na função main. Então podemos pensar aqui em um procedimento que vai receber como argumentos o meu vetor de pontos, então aqui ponto V com capacidade max, e recebe por referência o meu n, que é a quantidade de pontos que eu vou ter aqui dentro. Então veja, esta função vai utilizar o comando cin para alterar o conteúdo dos elementos do vetor e da variável v. Veja que por v ser um vetor, ele também é passado por referência para a função, que vale para vetores dos tipos primitivos, vale também aqui para vetores de tipos estruturados. Então sempre os vetores são passados por referência. Temos esse procedimento para fazer a leitura dos valores. Próximo passo, podemos também criar um procedimento para calcular o centro geométrico. Então, calcular centro. O que nós vamos precisar colocar aqui? Bem, para calcular o centro, nós precisamos do conjunto de pontos, a quantidade de pontos que tem nesse conjunto, e nós podemos passar aqui por referência uma estrutura chamada C, que é do tipo ponto, que vai guardar o centro geométrico. Por quê? Porque o centro é uma coordenada x, y. Então nós vamos alterar o conteúdo desta variável C para que ela contenha as coordenadas do centro. Então vamos tirar uma cópia desses protótipos aqui e vamos colocar abaixo da função main. Então já podemos fazer a implementação destas funções. Dado um vetor v e uma variável n, queremos fazer a leitura dos dados em cima delas. Então, informe a quantidade de pontos, nesse caso sem n, e agora vamos ler um ponto para cada índice do vetor. Então vamos gerar aqui os índices do vetor v. O primeiro índice é 0. Vamos até n-1 e a cada iteração i mais mais. Então cada ponto é um par de valores. Então informe x e y. Neste caso, sem i, lembrando do vídeo dos vetores, agora nós queremos ler um valor para dentro de um campo que está em um índice do vetor. Então primeiro o identificador do vetor, o índice e depois o campo. Cada índice do meu vetor contém ou x ou y. Então v no índice i, ponto y. Então, leia x e leia y. Este procedimento
está pronto. Então já serve para que a gente faça a leitura dos dados. Vamos verificar se não ficou nenhum erro aqui. Não. Então vamos calcular agora o centro. Pela definição que eu tinha lá no slide, vamos voltar lá, veja aqui, o valor de x e y do meu centro geométrico é a média das coordenadas x ou y. Então veja que eu tenho que fazer um somatório e depois dividir pela quantidade de pontos. Então neste caso, vamos fazer o seguinte, como o resultado vai ser guardado em C, vamos atribuir 0 à coordenada x de C e vamos atribuir 0 à coordenada y do C. Então aqui zeramos tanto x quanto y para que a gente possa fazer o somatório. Agora vamos percorrer o vetor todo, todos os pontos, começando do índice 0 até o enésimo índice. Então o meu Cx recebe ele próprio mais o meu vetor v, no índice i.x, e o meu C.y recebe a somatória das coordenadas y. Então aqui nós temos a soma. Feito isso agora, basta então calcular a média, que seria dividir x e y por n. Então C.x dividido por n e C.y dividido por n. Então lembrando, a variável c, o parâmetro c, está sendo passado por referência e nós alteramos o conteúdo das coordenadas x e y desse c para que eu consiga armazenar o resultado e resgatar ele fora desta função calcular centro. Vamos checar se não tem nenhum erro aqui. Não tem, então vamos agora implementar a função main. Então o que é que eu vou precisar aqui na minha função main? Um conjunto de pontos, vamos chamar esse conjunto de A. Então A é um conjunto de pontos que tem capacidade para max elementos. E vamos declarar uma variável chamada centro, que vai ser o centro geométrico calculado a partir deste conjunto de pontos. Neste caso, precisamos também do n. Então vamos chamar agora o procedimento ler dados, que recebe como argumento o meu conjunto de pontos e recebe também a variável que representa quantos pontos eu tenho lá dentro. Então aqui foi feita a leitura. A e n tiveram seus valores alterados. Vamos agora chamar a função calcular centro. Então o que essa função recebe como argumentos? Ela recebe o meu conjunto de pontos, a quantidade de pontos e a variável que vai ter o seu valor alterado para receber o centro geométrico. Agora, se eu quero ver o resultado na tela, então basta que eu imprima as coordenadas x e y do centro geométrico. Então, Cout centro geométrico. Então nós teríamos aqui centro.x, centro.y e endl. Vamos testar esse código agora. Então vamos informar aqui 3 pontos. Vamos informar uma coordenada 2.3 e uma coordenada 1.1, coordenada 2 e uma coordenada 0, coordenada 4 e uma coordenada 4.5. Então veja, centro geométrico. Temos aqui a média destes valores. Então recapitulando, o que é que nós fizemos? Queríamos calcular o centro geométrico de um conjunto de n pontos. Então criamos aqui uma estrutura do tipo ponto, que tem coordenadas x e y. No nosso programa temos um vetor do tipo ponto, que contém então estes elementos deste conjunto. E temos uma variável centro, que é também um ponto, que vai receber a média das coordenadas. Chamamos a nossa função, nosso procedimento para fazer a leitura dos dados e em seguida
um procedimento para calcular o centro geométrico. Então veja que nós utilizamos para calcular o centro a referência para que o resultado fosse retornado. Aqui você poderia fazer uma variação interessante também. Ao invés de retornar o resultado por referência, você poderia escrever que a sua função retorna um ponto. Então aqui eu não teria esse parâmetro por referência. Como é que isso funcionaria? Veja que essa é uma variação, tá? Ou você pode fazer da forma como eu mostrei desde o início, ou então você pode mudar a implementação para trabalhar com o return. Então a minha função agora retorna um ponto. Veja que neste caso agora eu não recebi o c como parâmetro, então eu vou declarar o c como uma variável local da função. Então declare um ponto chamado c, calcule o centro geométrico em c e retorne uma cópia do conteúdo do C. Então muda um pouquinho na hora de utilizar essa função. Então agora, como a minha função não trabalha por referência e sim com um return, então veja que eu deveria fazer isso. A variável centro recebe uma cópia dos dados da estrutura que foi retornada por essa função. Veja que isto aqui é interessante porque burla um pouco a regra que nós vimos até agora, em que com o comando return só era possível devolver um único dado para a função main quando eu chamo a função. Nesse caso aqui, com o comando return, eu estou devolvendo dois valores inteiros para dentro da variável centro, que são as coordenadas de x e as coordenadas de y.